Dando continuidade aqui das aulas de síntese clássicas, hoje a gente vai falar de morfina, tá? Algumas dessas moléculas eu sugiro que vocês estudem um pouco sobre a síntese total. Muitas delas eu peguei desse livro. Como a gente não tem biblioteca, a gente vai ter que pegar da internet mesmo. Mateus. Tem muita coisa na literatura, muitos reviews, muitos artigos de revisão de sínteses totais, principalmente dessas 5 classes de compostos. Eu estava comentando sobre a estrutura da morfina. Ele é uma molécula relativamente complexa, de 5 anéis ligados um do lado do outro, né? Possui 5 carbonos assimétricos, 5 centros estereogênicos, tá? Para quem lembra da regra de 2 elevado a n, n seria o número de carbonos assimétricos, então a gente teria 2 elevado a 5, então seria 32 isômeros possíveis, né? E só isso é o natural. Só existe um isômero natural da morfina. Eu estava comentando sobre a origem da morfina. Esqueci de comentar que até hoje a morfina é obtida através da extração natural. Não existe ainda uma síntese química, síntese orgânica que substitua a extração natural da morfina. Existem mais de 30 artigos de síntese, não só da morfina, mas morfina e codeína. Tá? E é um dos fármacos mais antigos já datados. Aqui algumas diferenças estruturais entre esses opioides, ou morfinanas, né, como alguns livros já chamam. A codeína se difere da morfina só por um CH3 e dá para transformar, não digo facilmente, mas em uma reação só você consegue transformar a codeína em morfina. Existe a conversão da morfina para heroína, que eu já vou comentar mais para frente. E algumas morfinanas sintéticas usadas para atenuar o vício adquirido pelo consumo exagerado de morfina, que é a naltrexona e a naloxona. A história da heroína surge pela descoberta da Bayer da aspirina. Tá? Essa reação aqui é super manjada, né? Isso aqui é ácido salicílico. Isso aqui é anidrido acético. A Bayer desenvolveu essa síntese da aspirina, né, que é o ácido acetil salicílico. E a história dessa reação surgiu pelo fato do ácido salicílico ele causa muita irritação no estômago. Tá? Ele já tem um efeito analgésico, né, conhecido da aspirina, só que ele tem uma característica, um efeito colateral muito indesejado que afeta o estômago, principalmente, muita gente acha que é esse ácido aqui, mas é o ácido, é o OH fenólico, que causa muita dor no estômago, tá? muita alteração no estômago. Isso aqui, ele vem de uma planta, na verdade, né, do salgueiro, se não me engano, e as flores de salgueiro contêm essa substância ligada a uma molécula de açúcar. Então você hidrolisa, quebra essa ligação, você libera ácido salicílico, e aí a Bayer, que na época ainda estava trabalhando com tintas, né, começou a fazer alguns estudos de química medicinal, né, e aí começou a estudar algumas reações tentando transformar o ácido salicílico num composto que tenha menos efeito colateral. E aí um desses testes, o químico lá, que acho que é o nome, acho que é Hoffman, ele testou entre várias reações com ácido salicílico reagir com anidrido acético, né? E aí o produto, o ácido acetil salicílico, comprovou que tinha irritava menos o estômago, não todo mundo, tá? Tem gente que ainda tem sensibilidade à aspirina. Eu, por exemplo, não consigo tomar aspirina, começa a doer o estômago. E aí eles começaram a ganhar dinheiro, né, indo para a área farmacêutica. Né? Então eles conseguiram, através dessa reação de esterificação, tirar o efeito colateral. E na época, depois, alguns anos depois, já se sabia muito sobre o efeito da morfina, já se sabia também o efeito indesejado, né, que é causar
dependência. E aí, com a mesma ideia, que naquela época era uma ideia meio tosca, né? O pessoal da Bayer falou assim, se a gente reagiu com anidrido no ácido salicílico e amenizou o efeito colateral, vamos tentar também jogar anidrido acético na morfina. E aí eles obtiveram essa substância aqui, que já está o nome, né? Já tem um spoiler aqui. Chamou de heroína, começaram a vender. Por que eles já começaram a vender? Não percebeu o problema? Porque ele tinha uma atividade muito mais intensa que a morfina, tá? Então, em termos de atividade biológica, a atividade era bem mais alta, né? E aí, não pensaram duas vezes, começaram a vender, né? Isso aqui, não sei se é verdade, isso aqui não sei se é fake, mas é uma propaganda da Bayer, da época. Então, estava vendendo a aspirina e estava vendendo a heroína. E aí, só anos mais tarde, não sei quantos anos, mas um tempo mais tarde, descobriu que a heroína causava muito mais dependência do que a morfina. E aí eles tiraram do mercado. Tá? Então, quem inventou a heroína, na verdade, foi a Bayer. Tá? Então, essa é uma história, acho que alguns de vocês já ouviram falar. Tem um livro que fala muito bem dessas historinhas interessantes, que é Botões de Napoleão. Então, quem tiver interesse, quem está meio procurando algum livro para passar o tempo, né, para adquirir um pouco de conhecimento, sugiro vocês leiam Botão de Napoleão. Tem muita coisa de química orgânica, bastante coisa interessante. A gente sabe que muitas empresas não podem, quer vender aspirina, não podem vender o nome aspirina, né? Porque o aspirina é um copyright da Bayer, né? Um naming right da Bayer. Só que quando você fala de heroína, a Bayer não fala nada, né? Eles querem esquecer logo dessa história aqui da heroína, que foi fabricada por eles, inventada por eles. Aqui tem uma lista de autores, pesquisadores e as moléculas que foram sintetizadas, tá? Então não são todas morfina, são morfina ou estruturas muito parecidas da morfina, que dá para sintetizar a morfina, só que eles pararam no meio do caminho. Tá? Então existem várias rotas diferentes aqui. E essa última coluna são os rendimentos totais da reação. Então aqui a gente tem rendimentos de abaixo de 1, né? Provavelmente são porque tem muitas etapas envolvidas, então esse número em parênteses aqui são o número de etapas necessárias para chegar no produto. E a rota mais bem sucedida, assim, em termos de rendimento, é o do Rice. E essa rota foi feita em 1980 com 10 etapas. Eles chegaram na dihidrocodeína em 29% de rendimento. Um rendimento muito, muito bom para a época e até hoje ainda é um rendimento muito bom. Se a gente consultar as sínteses depois, de 2002, eu acho que foram acho que uns 10 sínteses, tá? De 2002 a 2020. Morfina ainda até hoje é uma molécula de interesse, é uma molécula desafiadora para os químicos, e sintetizar elas acaba sempre levando um pouco de prestígio, causando um pouco de impacto. Tá? Mas até hoje não existe nenhuma rota sintética promissora para larga escala. Até hoje, a gente sempre vai depender da extração do produto da morfina natural, da extração natural da morfina. Bem, a gente vai abordar desse monte de sínteses, a gente vai abordar só 3. A do Gates, a do Rice e a do Parker, tá? A do Gates, que foi o pioneiro, né? Foi o primeiro a sintetizar a morfina. A do Rice, por causa do rendimento. E a do Parker, não sei porque eu escolhi do Parker, mas é uma rota relativamente interessante. Eu acho que usa química de radicais, se não me engano. Eu vou deixar depois no Classroom a síntese de Overman, a rota Overman. E quem tiver interesse, vale a pena ver a síntese sintetizada pelo Trost, pelo White e pelo Taber. Houve 2 sínteses de morfina em 2002 e uma em 97 do White. O White sintetizou a mais morfina, tá? Que seria o enantiômero na morfina. Esses 3 aqui também vale a pena dar uma olhada. Talvez eu coloque o PDF deles também. Depois eu coloco lá no Classroom. Então vamos lá. Analisando então a estrutura, isso aqui é uma numeração seguida para descrever os carbonos, né, os hidrogênios, na hora de você fazer análise retrosintética.
tá? Mas não precisa, é só uma curiosidade. 5 anéis, 5 centros heterogênicos. Um arranjo compacto de funcionalidade, né? Então todos esses grupos funcionais estão meio conectados, né? Num sistema muito difícil. Então como fazer esses 5 anéis fundidos um do lado do outro? Antes de falar da síntese aqui... Opa, meu Deus. Tá com um temporizador aqui. Só para citar que a biossíntese, ela é feita a partir da tirosina. Da tirosina você gera esses dois intermediários. E aí depois de uma série de reações você chega na morfina. Se não me engano, o ópio também tem bastante disso aqui, tá? Codeinona também tem um pouco, mas tem bastante morfina. Isso aqui acho que é o que tem mais do que a morfina, se não me engano, tá? Depois eu posso dar uma olhada. E da tebaína você consegue chegar em vários outros compostos. Vamos analisar a síntese de Gates, que foi na década de 50. Então, década de 50 não tinha muita técnica espectroscópica, né? Então, sintetizou na raça. Óbvio que ele não fez uma análise retrosintética, né? Ele sintetizou no braço, mas se a gente tivesse que fazer uma análise retrosintética da síntese Gates, seria mais ou menos desse tipo aqui. Então, indo de trás para frente, né? Então, os últimos estágios dele foi transformar esse álcool, né? Então, uma redução de cetona para álcool, tá? Por causa desses anéis aqui que estão para frente, né? Esse hidrogênio para frente, a redução química ela ocorre por causa do impedimento estérico aqui, ela ocorre preferencialmente para trás, tá? Então por isso que ele deixou, provavelmente por isso deixou para o último estágio. E aí depois começa a ter umas viagens aqui, tá? No meio da síntese, ele conseguiu colocar esse hidrogênio para trás. E ele sabia que não era a molécula verdadeira, então ele teve que fazer umas reações de inverter esse centro aqui, ó. Esse hidrogênio que está para trás, ele teve que colocar para frente. Daqui para baixo, se a gente lembrar um pouco da química, das aulas de retrossíntese, principalmente na síntese de aminas, a gente pode associar isso como uma síntese de aminas pode ser feita a partir de amidas. Então tem uma amida aqui. Então a sugestão dele foi sintetizar esse anel piperidínico oriundo de uma amida, via uma redução. Daqui para cá, vocês podem sugerir, é alfa-carbonílico, mas na verdade, vocês podem, esse sistema alfa-cetoamina, ele gerou a partir de uma redução, amidação redutiva, tá? Amidação redutiva, aminação redutiva é bem parecido, né? Então, nesse caso aqui, é como se isso daqui fosse um sistema dicarbonílico. Então, é quase que isso aqui, né? Ele colocou uma dupla aqui porque eu acho que essa estrutura é mais, o tautômero é mais estável que a de cetona, tá? Então ele fez uma aminação redutiva nessa carbonila aqui para levar essa amida. Então seria uma imida, e aí ele teve que reduzir a imida para amida para levar essa forma aqui. Tá? Então essa nitrila provavelmente ataca aqui, né, nesse carbono aqui, para formar essa espécie, a consistência de uma redução. Então são dois processos de redução, né? Aqui por causa da amida e daqui por causa de uma cetona, provavelmente formou uma dupla N e ele teve que reduzir a dupla N. E desse estágio aqui para trás, ó, a gente destaca esse anel em verde aqui, ciclo hexenos. Toda vez que você olha ciclo hexeno, é muito propenso você sugerir uma ciclização 4+2 ou Diels-Alder. Então, fazendo essa Diels-Alder de trás para frente, a gente tem o butadieno, certo? E o dienófilo aqui. Então, houve a necessidade de sintetizar esse composto aqui como o mais interessante para fazer essa reação. Tá? Butadieno, na época, acho que já tinha. Então, vou mostrar aqui como é que a gente chega nessa estrutura aqui. Então, ele começa a síntese partindo do binaftol, acho que chama isso, não. Esse aqui é o naftaleno, naftol, esse é binol. Binol não é. Mas ele começou a síntese com essa molécula aqui. Ele protegeu um dos grupos fenólicos por benzil. Benzil não, é benzoil.
eu confundo bem sempre esses dois grupos funcionais aqui, esses grupos protetores, né? BN, deixa eu colocar o OBN aqui, ou OBZ. OBN, se não me engano, é só uma metila e o anel aromático, né? E o OBZ provavelmente é O carbonila, e aí é o benzoil. Depois ele jogou nitrito de sódio meio ácido. Esse nitrito de sódio meio ácido, você faz uma nitrosação, inserir um grupo nitroso aqui. E aí ele fez uma redução, então transformou esse nitroso em amino. Na presença de cloreto de ferro, ele faz uma oxidação, né? Transforma o grupo amino no oxigênio. Tá? Eu não lembro muito o mecanismo dessa etapa aqui, eu fiquei na dúvida, depois eu posso ver para vocês. Mas se não me engano, parte do grupo amino, né? E vai direto para o grupo OH. Na verdade, aqui ele está colocando como grupo certo. E aí ele faz uma redução dessas duas carbonilas para fenol, né? Então fica OH, OH. E aí ele metila. Isso aqui é um sulfato de metila, que é um agente alquilante parecido com o diazometano. Isso aqui é um agente alquilante. Então precisa de base aqui. Tá? A base abstrai esses hidrogênios fenólicos, que agora são ressorcinólicos, né? Se a gente pode chamar isso. E com a assistência de base, você pega uma metila e expulsa esse grupo de saída aqui. E aí você metila os dois OHs. E aí você faz uma série de reações. Você faz algo muito parecido que você fez nesse lado. Você faz nesse lado aqui. Então você desprotege, né? Você tem um éster aqui, então você desprotege esse éster, vira o ácido, faz o grupo nitroso, insere esse grupo NO, reduz esse NO para NH2 com paládio de carvão, hidrogênio, e depois você oxida, transforma esse grupo amino no grupo carbonil. Okay? Só que ao invés de ele reduzir agora com SO2, você vê que tem um sistema alfa-beta insaturado aqui desse lado, né? Tá? Alfa-beta insaturado, então ele é um aceptor de Michael. Então ele joga esse composto aqui, que tem hidrogênios ácidos em meio básico, trietilamina. Então ele vai alquilar aqui. Então é isso que acontece, tá? Então teria o CO2 ET aqui. O ferrocianeto de potássio, não lembro para que serve. É que eu vou ficar devendo para vocês. E aí depois ele faz uma descarboxilação em meio básico. Então você remove isso daqui, né? É como se você hidrolisasse o éster para ácido, esquentasse um pouco, e aí nesse aquecimento você tira esse éster aqui. Tá? Então ele inseriu e ficou assim. E aqui agora ele está pronto para fazer a Diels-Alder, né? Olha o dieno aqui. Então você vai fazer agora a Diels-Alder com o butadieno. Então, inserindo o butadieno meio ácido refluxo, 50% de rendimento da Diels-Alder. E o interessante dessa Diels-Alder é que ele conseguiu construir um carbono quaternário aqui, né? É relativamente meio difícil fazer isso. Tá? Então fez uma Diels-Alder aqui, certo? Vou colocar o butadieno aqui, ó. Fechou esse anel de 6, ó, o anel novo aqui. E agora é uma série de reações. Então agora vem a amidação redutiva. Então nessas condições aqui, se não me engano, tem como você transformar o grupo nitril no grupo amida terminal, se não me engano. Posso estar falando besteira. Porque na presença de óxido de cobre e óxido de crômio, talvez você pode formar primeiro a amina e depois seria a carbonila, não sei, tá? Mas isso aqui você forma o NH2, que vai atacar aqui. Tá? Isso aqui é um tautômero da carbonila, né? Como se fosse isso daqui. E aí você faz uma imida. Você hidrogena com uma pressão absurda de 27 atm de hidrogênio. Você hidrogena isso daqui. Eu acho que ele oxida depois, não sei. Pode estar enganado.
E aí ele consegue fazer essa ciclização louca aqui com essa amida. Depois ele faz, alguém conhece essa condição aqui, hidrazina meio básico? É uma reação super antiga que a gente sempre tem que estudar no começo da disciplina de... Quando a gente estuda aromáticos, né? Substituição eletrofílica. Tá? Isso aqui é a famosa não, mas talvez muita gente não conhece, é o Wolff-Kishner. Wolff-Kishner, hidrazina meio básico, você desfaz essa carbonila aqui, ó. Então você transforma isso em hidrogênio. Depois ele faz a alquilação nesse nitrogênio aqui, você vê que ele está em NH, ele coloca agora um CH3, que é necessário na estrutura da morfina. E aí depois você faz uma redução com hidreto de lítio-alumínio, redução de hidreto de lítio-alumínio reduz o grupo amido para o grupo amino. Ó, você vê que está começando a aparecer a estrutura da morfina, né? Agora o que ele precisou fazer? Transformar essa dupla aqui. Essa dupla tem que mudar de lugar, ele tem que vir para cá. E aqui precisa ter um oxigênio aqui nesse carbono, né? Para isso, então o que ele fez? Ele adicionou ácido diluído, se não me engano. Ácido, isso aqui é ácido em meio aquoso. Então uma das reações clássicas também que a gente aprende de duplas, né? É a adição de alcenos em meio ácido, você forma o carbocátion. E a adição do nucleófilo da água você transforma no álcool. Aqui depois, eu acho que eu estou errado aqui, mas vamos ver. Essa condição aqui, ácido e esse reagente, que é um solvente, se não me engano, isso aqui, posso estar errado, mas eu acho que é diglima. Ele desprotege uma dessas metilas aqui. E aí, isso aqui é acetona, tá? Tecbutóxido de potássio. Lembra que estava na forma de álcool? Tá? Álcool, cetona, base. É uma reação de oxidação de Oppenauer. Então, o que era acetona vira álcool, o que era álcool vira acetona. Então, uma troca de estágios de oxidação. Essa acetona aqui da acetona vai virar álcool e o álcool vai virar acetona. Então, tá a acetona aqui e a desproteção. E aqui está o lance da inversão, porque quando ele fechou aqui o anel, o hidrogênio estava para trás. E aí ele teve que mudar a estereoquímica aqui desse centro. Tá? Ele fez um modo aqui muito MacGyver. Ele bromou. Essa bromação, deixa eu ver onde que eu tô. Essa bromação, acho que provavelmente ele quis bromar em alfa. Tá? Talvez aqui. E aí ele jogou 2 quartos de nitrofenilhidrazina, provavelmente formar uma dupla aqui. Aqui essa reação. Só que o problema aqui nessa reação é que bromação aqui, você tem um anel aromático muito ativado, né? Faz com que acaba ocorrendo a bromação no anel. Ele broma, se não me engano, aqui. Tá? Então ele teve que fazer várias condições aqui para arrumar esse centro, certo? Só que ele causou esse problema aqui de bromar o anel. E aí, para tirar o anel, ele teve que fazer uma hidrogenação. Então, é uma condição bem punk aqui, por isso que o rendimento foi bem baixo. Então, ele fez várias transformações. Bromou para provavelmente halogenar esse parte aqui. Jogou DNP, que é dinitrofenilhidrazina. Se não me engano, para ajudar... Depois eu vejo qual que é o papel disso aqui. Mas forma uma dupla. E aí depois na hidrogenação ele desprotege isso daqui, mas também acaba reduzindo isso daqui. Então foi um trampo 1950, né, década de 50, são as condições que ele usou para tentar inverter esse centro. E aqui de novo ele fez o repeteco, tá? Porque agora o que ele fez aqui foi só para inverter esse centro, né, para deixar para frente, mas ele repetiu de novo pelo menos essas duas etapas aqui, para tentar promover aqui o fechamento do anel de 5, né? Então houve fechamento aqui, tá? E nesse mesmo procedimento você também acabou criando a dupla
ligação. Essa bromação aqui, ele usou uma condição um pouquinho diferente, tá? Para favorecer o fechamento aqui do anel de 5 membros. Então, agora ele tem um esqueleto muito parecido. Resta agora, o que falta aqui para a gente fazer? Reduzir a carbonila e dar o fim no bromo. Ele reduziu a carbonila para o álcool usando hidreto de lítio e alumínio. E ele deu fim no bromo usando essa condição aqui, que é o sal de piridínio, né? Cloreto de hidropiridínio, 220 graus Celsius. Milagrosamente, ele conseguiu ainda obter a morfina no final. Então, essa síntese aqui, proposta por Gates, né? O Gates observou aqui um anel de 6, acho que a etapa principal aqui foi a tentativa de uma Diels-Alder, ele conseguiu, né? E o fechamento do anel quebrando essa ligação. 29 etapas e um rendimento esdrúxulo de 0,0014%. Agora vamos na rota do Rice. O Rice, que é aquela que eu comentei que é a melhor rendimento, né? Ele começou também os últimos estágios trabalhando nesse anel de baixo. Então, partindo da acetona, você consegue chegar nesse produto. E aqui depois ele priorizou então a quebra dessa ligação, né? Foi uma desconexão. E aqui está sugerindo, né? Se aqui é o menos, aqui talvez seja o mais. Então por isso que tem acetona, né? Talvez for necessária a inserção de uma letra aqui para você conseguir fechar o anel furânico. Aqui, para transformar essa metila, você pode partir do aldeído, né? Do N-formil, do formiato. Então, para você sintetizar esse N-metil, você pode fazer uma redução do N-formil. E daqui para baixo, olha só. Deixa eu ver se vocês conseguem olhar, mas para chegar nisso, foi necessária a quebra da onde? Então vamos numerar aqui direitinho. Eu vou numerar aqui a carbonila como 1, 2, 3, 4. Tem aquela numeração que eu mostrei, né? Então, parece que está seguindo essa ordem, mas na verdade é o contrário. Estou esquecendo essa aula aqui, pessoal. Então aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Você vê que o 3 começa aqui 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, né? 3, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas. Tá? Então o anel meio que está virado nessa posição aqui. Então, na verdade, há uma necessidade de você fazer uma reação entre o carbono aromático e o carbono 3 aqui do coisa. Então você tem que fechar daqui, você vai ter que ligar aqui de alguma forma. Então, quebrando essa ligação aqui e expondo e redesenhando esse anel, esses dois anéis aqui, a gente chega nessa estrutura. Então ele imaginou como uma etapa-chave essa formação de uma ligação aqui entre o anel aromático e o carbono 3 aqui que eu estou marcando, tá? Entre esse e esse. Isso aqui pode ter vindo de um análogo aromático. Isso aqui lembra muito, isso é um composto natural. Fugiu o nome aqui da função orgânica aqui dessa estrutura, desse composto aqui. Esse anel aqui é aqui. Então você pode sugerir aqui um fechamento. Esse carbono aqui é esse carbono aqui, tá? Então ocorreu ao mesmo tempo o nitrogênio atacando esse carbono, mas esse carbono também fechando o anel, como se fosse uma Friedel-Crafts. Quinolinas, como se fosse um isoquinolínico, é um sistema isoquinolínico, exatamente. Então, basicamente, está aqui as duas clivagens para levar a esses dois compostos. Então, é uma síntese muito mais bonita que a do Gates, né? Então, usando reações simples, relativamente simples, parece que ele foi bem sagaz aqui nessa análise retrosintética. Vamos ver se eu lembro ainda. Oh, caramba. A síntese do Rice.
Então, o Rice começa a partir desse composto aqui, que é um composto muito conhecido, se não me engano é vanilina. Tá com cara de ser vanilina isso aqui. Hidrogênio sulfato de sódio, se não me engano, reduz isso. Transformar o aldeído benzaldeído, né, um sistema benzaldeído, numa homologação, ou seja, inserir mais um carbono. Né? Isso se faz com aquela química de nitrilas que eu comentei lá atrás. Então você estende o tamanho do carbono aqui 1 a mais, né, adicionando uma nitrila. E aí depois remove esse com cloridistante, se não me engano, faz esse papel de... Você não tem aqui as colinhas, mas isso aqui é um agente redutor, provavelmente para ajudar a reduzir a nitrila, né, para o grupo ácido, tá? Posso estar viajando um pouco, mas tem uma relação aqui de estender o tamanho, adicionar mais um carbono pela nitrila, que a gente já viu em aula, né, isso aqui. E aí depois ele reage com essa amina em meio de POCl3 e depois ele joga cianoboridrato de sódio, porque você faz meio que uma aminação. Na verdade, essa reação tem nome. Se não me engano, é Bischle-Napieralski. Posso estar errado nessa reação aqui. Isso. Tá? Na verdade, são duas reações. Uma reação, duas reações. Essa POCl3 é a Bischle-Napieralski. Um nome muito bonito. E essa condição aqui, amina, ácido, 200 graus Celsius, foi a condição que ele usou para fazer a amida. Então, nessa temperatura você remove água com certeza. Tá uma temperatura tão alta que eu não sei como ele consegue. Então, nessa primeira etapa, você forma só a amida, certo? Ácido, amida, amina, amida. E com essa amida, ele faz uma Bischle-Napieralski intramolecular. Ele faz primeiro com o produto da Bischle-Napieralski, que é com uma dupla aqui. E aí o cianoboridrato transforma a dupla em amino. Agora estou lembrando. Feito isso, ele faz uma reação super interessante, que é uma das poucas reações de você transformar um aromático em um não aromático. Redução de Birch. Tá? Não sei porque eu posso estar muito por fora aqui, mas essa redução de Birch só conseguiu, ele reduz exclusivamente esse aromático em relação ao outro. Tá? Não sei se porque o outro é muito ativado. E aí a redução de Birch você transforma um sistema aromático em um sistema não aromático. E dependendo de se você tiver um grupo metóxico ou um grupo ativante, essas duplas aqui acabam ficando em posições específicas. Nesse caso, ficou nessas duas posições. Em seguida, ele fez ácido metano sulfônico. Aqui tá faltando uma coisa aqui. Essa outra condição aqui, ó. Fenil Oxo. O que é esse fenil Oxo? Fenil ligado a O, ligado a C, dupla O, H. Tá? É um éster. Então, eu acho que está errado. Acho que está faltando aqui. Isso aqui não é hidrogênio, não. Aqui ele já é o CHO. Tá? Esse aqui é um bom grupo, relativamente um bom grupo de saída. E provavelmente esse par de elétrons de nitrogênio ataca esse éster, expulsa o ofenil e acaba ficando com um grupo CHO aqui. Tá? O que ele fez depois? Ácido metano sulfônico, provavelmente para desfazer esse grupo enol éter. Então, esse grupo enol éter, na presença do ácido metano sulfônico, vira uma carbonila. Isso aqui, etileno glicol, vai proteger a carbonila no acetal. E aí ele joga NBS. NBS é uma fonte radicalar de bromo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Tá? Por que ele transforma no acetal? Porque você se jogar NBS nesse sistema aqui, com acetona, ele pode halogenar aqui ou aqui. Né? Ou, principalmente em sistemas
dupla, ele pode fazer uma halogenação alfa-carbonílico, se não me engano. Então ele teve que proteger essa acetona com acetal para poder halogenar o anel. Ele quis halogenar o anel em detrimento dessas duas alfa-carbonilas. E aí depois ele desprotege o acetal com ácido fórmico e levou essa dupla aqui. Tudo isso para inserir o bromo na molécula e desfazer esse enol éter aqui para levar essa acetona. E aí vem a etapa-chave dele, que é uma reação que eu não sei o mecanismo. Fluoreto de amônio e ácido tríflico. Deve ter o motivo dele ter bromado, provavelmente acho que para não alquilar por aqui, talvez para fazer esse centro, porque aqui é um sistema ortoparafenólico, né? Então provavelmente foi mais ou menos assim que aconteceu. Então provavelmente esse bromo é para preservar esse carbono para que a alquilação não aconteça aqui entre esse e esse, mas sim entre esse e esse. E aí virando essa parte aqui de ponta cabeça, você tem esse sistema aqui. Essas aulas de síntese clássicas dão um trabalho, pessoal, de estudar. E aí eles chegam numa estrutura um pouquinho parecida com o do Gates, né? Então, aí sim, agora ele faz uma bromação alfa-carbonílico, certo? Bromo molecular e ácido acético, condição super clássica, funciona até hoje, o pessoal usa até hoje, e você bromar em alfa. E aí, na presença de uma base, você desprotona o hidrogênio mais ácido, aqui, que no caso é o hidrogênio fenólico, e ele vai atacar aqui e fechar. Hidrogenação catalítica, professor, mas não tem dupla, né? Essa hidrogenação catalítica, se não me engano, serve para duas coisas: para remover o bromo e para transformar o CHO, o grupo formil, no grupo metil. Essa hidrogenação, pessoal, vou contar o que aconteceu na verdade. Aqui tem umas etapas que não está aparecendo aqui na colinha. A história não está completa não, mas ele teve que isso aqui saiu no meio do caminho, principalmente nessa etapa aqui de ele teve que remover esse centro. Não está falando, cada referência fala uma coisa, né? Mas ele removeu isso aqui e teve que colocar de novo aqui, tá? Via redução, aminação redutiva. Então, ao mesmo tempo que você forma isso, o hidrogênio reduz para o metil, tá? Isso aí está certo. Aí agora, o que a gente precisa agora? Colocar a dupla e reduzir a carbonila, né? Quando você tem uma ciclohexanona, tem uma maneira fácil de você inserir a dupla aqui para transformar numa enona, que é usando selênio. Que a gente organoselênio. No caso aqui, ele teve que... Isso aqui foi para proteger de alguma maneira esse nitrogênio. Estou usando a colinha. Tá? Mas o cloreto de fenilselenilila, ele coloca o selênio aqui, nesse carbono. E aí, na presença de agente oxidante, periodato de sódio, ele pega esse hidrogênio vizinho, tá? E acaba eliminando no sistema parecido com uma E2. Na verdade, ele oxida o selênio e aí ele facilita a saída, o periodato oxida o selênio para selenóxido, e é uma saída facilitada aqui para formar uma dupla, né? Boro-hidreto de sódio foi a condição para reduzir a acetona para o álcool. E o BBR3 aqui, pessoal, para transformar a codeína na morfina. Aqui não sei quem está certo, tá? Aqui o rendimento global foi de 12%, lá estava falando 29%. Eu não sei se é para sintetizar dihidrocodeinona, talvez seja até aqui 29%. Porque da dihidrocodeinona você pode fazer codeína, morfina, vários compostos, tá? Então talvez aqui seja os 29%. Agora tem a rota de Parker, a última. Parker
a diferença da rota de Parker com um dos outros, na verdade, ele seguiu ela, né? Acho que Parker é uma cientista. Parker seguiu a rota do Rice até a dihidrocodeinona. Dihidrocodeinona. Tá, então, uma vez que ela chegou na dihidrocodeinona, ela seguiu a mesma rota do Rice para chegar na morfina. Quais que são as rotas do Rice para chegar na morfina? Redução com todas essas 5 etapas aqui, né? A inserção da dupla com cloreto de fenicilina, periodado de sódio para eliminar, boro-hidreto para reduzir e BBR3 para tirar o metil do éter, né? Desfazer o éter. Daqui ela fez diferente. Então, para chegar na dihidrocodeinona, ela fez diferente. Tá? Eu estava falando errado lá atrás. Da dihidrocodeinona, ela partiu desse álcool aqui, então foi necessário transformar o álcool para frente e para trás. E a etapa-chave dela foi justamente a inserção desse nitrogênio aqui, essa ligação carbono-nitrogênio. Ela fez uma adição não muito comum, né, de nitrogênio em duplas, tá, que a gente vai ver mais para frente. A etapa-chave, além dessa etapa ser interessante, a outra etapa que é também bastante interessante é a ciclização radicalar entre esse carbono e esse carbono aqui. E aqui também. Então, numa única etapa, ela fez uma ciclização radicalar fechando esse anel aqui com esse outro anel aqui. E aí, abrindo um pouco a estrutura, vocês percebem que pode quebrar aqui, ó, isso aqui é uma estrutura que dá para separar em 2 pedaços separados pelo oxigênio aqui. Tá? Essa ligação está por cima dessa daqui, então vamos quebrar tanto aqui ou aqui, né? Vamos quebrar aqui. E aí você vai ter esse pedaço e esse outro pedaço aqui. Então, na síntese dela foi necessária a síntese desses 2 fragmentos, juntar aqui através de uma reação de Mitsunobu entre esse OH e esse OH, para formar esse aril éter, e aí depois umas etapas de ciclização, ela conseguiu chegar na dihidrocodeinona. Então, partindo de um intermediário muito parecido do Rice, né? Acho que, se não me engano, ele partiu do mesmo material de partida. Ela faz uma redução de Birch também. Joga cloreto de tosila, se não me engano, para proteger o nitrogênio. Iodometano para alquilar apenas uma vez, né? E meio básico, alquilou o nitrogênio. Tá? Esse ácido clorídrico normal, acho que foi para desfazer o sistema enol-éter para formar essa enona, ou essa acetona alfa-beta insaturada. Depois, ela fez uma redução com boro-hidreto, mas na presença de cloreto de cério. Tá? Isso aqui vale a pena fazer um parênteses, pessoal. Se você fazer boro-hidreto de sódio nisso, você vai ter uma mistureba de produtos de redução. Você vai ter isso e você vai ter um pouco disso. Tá? Então, para evitar que haja uma redução também na dupla ligação, a gente adiciona cloreto de cério para que esse álcool não seja formado apenas esse álcool aqui. Tá? Isso virou reação nome, chama reação de redução de Lusch. Então, a Lusch Reduction faz formar esse álcool aqui, né? Tá? Óbvio que tem o NTS, MCPPA, ácido metacloroperbenzoico, é um perácido, vai fazer um epóxido provavelmente aqui. Então, vamos epoxidar. Isopropóxito de titânio e TBDMSL. Deixa eu ver se eu tenho a colinha aqui, o isopropóxito. Essa reação com isopropóxito de titânio, eu esqueci o nome disso aqui. Se não me engano, é uma reação nome. Tá?
O isopropóxito de titânio, ele vai transformar esse sistema aqui, ó, o epóxido, nesse sistema aqui já, tá? Agora eu posso ver o mecanismo aqui, porque eu não, olhando aqui a colinha, não estou conseguindo achar. Tá? Mas essa é a condição usada para transformar o epóxido nesse álcool alílico. E aí o TBDMSL vai proteger, não me pergunte como, só esse álcool em relação ao outro. Provavelmente ele está mais disponível que esse outro álcool alílico aqui. Tá? Por esse álcool ser um sistema alílico, talvez. Então a gente conseguiu já montar a estrutura de um dos fragmentos que eu tinha mostrado lá atrás, né? Que é esse daqui. Aí já mostrou aqui nessa rota. Agora, opa! A outra rota está aqui, a outra parte, né, outro fragmento está aqui. Você parte desse composto que é facilmente obtido a partir da isovanilina, eu sempre esqueço se é vanilina ou iso. Tá? Pode ser que seja isovanilina, que eu esqueço a ordem aqui dos. Então, vanilina, aí você faz uma bromação, substituição eletrofílica aromática, você tem esse produto, a vanilina bromada. Isso aqui, ó, lembra muito, aqui é um óxido de fósforo, né? Lembra muito Wittig, né? Só que é uma outra reação muito parecida com Wittig. Deixa eu ver como que chamava. Eu acho que é HWE. Horner, Wittig, Emmons. Tá? Você joga butilítio. Butilítio é uma base super forte, vai abstrair um desses hidrogênios. E esse aqui vai atacar a carbonila aqui do aldeído. Vai formar aquela oxofosfetana, vai formar aquele intermediário e vai formar uma dupla ligação, tá? Entre esse carbono aqui e o carbono do benzaldeído. Então, uma reação muito parecida com o Wittig. E aí ele já tem, então, o outro intermediário necessário, tá aqui, a mesma coisa. E aquele intermediário que eu mostrei no slide anterior. E aí essas condições aqui são condições de reação de Mitsunobu. O mecanismo eu mostrei lá atrás, rapidinho, né, na aula de Name Reactions. Então você tem um nucleófilo, você precisa ter um álcool, né, um nucleófilo, e o centro esterogênico que vai ser invertido. Tá? Então isso aqui vai ser meio que um nucleófilo, e esse aqui vai ser invertido, vai substituir esse OH. Então esse OH meio que vai fazer uma SN2, é uma espécie de SN2 meio disfarçado. Então ele vai atacar aqui via linhas gerais, né? E vai inverter a configuração. Então até aqui, ó, aqui esse oxigênio aromático que vem daqui, ele tá para trás, tá? Porque ele tá mostrando aqui o hidrogênio para frente, né? Então você fez uma SN2, colocou o oxigênio para trás e você tem esse intermediário aqui, que é um dos intermediários que ela propôs na análise retrosintética. E a etapa-chave aqui é uma etapa de ciclização radicalar e de tributil estanho AIBN. AIBN é Eu esqueci esse outro IBN, o pessoal fica devendo. Mas isso aqui é tipo um iniciador radicalar muito parecido com peróxidos, tá? Antigamente a gente usava peróxidos como iniciadores radicalares, né? Porque eles quebram facilmente para levar RO a bolinha. E o IBN também, ele é um iniciador radicalar. E aí ele vai gerar radicais, provavelmente vai formar o carbono bromo radical aqui e vai começar a fechar. Então, nessa brincadeira aqui, você pode formar um radical aqui e começar a ciclizar. Né? Então vai começar a fechar aqui, vai formar uma bolinha aqui, vai ciclizar aqui, vai formar uma bolinha aqui. Tá? E assim vai. E aí o produto que ela obteve foi esse daqui, em 35% de rendimento. E olha só, ela já tem 1, 2, 3, 4 anéis fechados, falta o quinto, que é esse daqui.
só ligar esse nitrogênio na dupla. Ela obteve isso aqui como subproduto. E aí, para fechar esse outro aqui, também foi via radicalar. Ela jogou lítio em amônia líquida. Foi a maneira de gerar esse nitrogênio radical. E radicais reagem qualquer coisa. Então, o melhor aceptor de radical aqui mais perto dele seria a própria dupla. Tá? Então, acaba fechando aqui. E ela teve esse composto fechado, o anel piperidínico ciclizado. Então chegou, agora ele fez uma oxidação. Essa também é uma reação nome. Suer. Por que ela oxidou? Se o álcool faz parte da morfina. Você vê que o álcool que ela tem aqui está para frente. E o da morfina tem que ser para trás. Então ela oxidou para obter a dihidrocodeinona. E aí ela seguiu o paper do Rice para chegar na morfina. Que é inserir a dupla, reduzir a carbonila e desproteger o O-metil éter para OH. Essa morfina que ela fez, se vocês repararem, a gente não teve nenhum uso de um substrato quiral, né? Nenhum composto quiral isolado, tá? Então, apenas aqui a gente teve o cis, mas a gente tem aqui uma mistura racêmica do cis, né? Tem o cis, os dois para frente e os dois para trás. Tá? Então, essa síntese não foi enantioseletiva, não foi assimétrica. Ela obteve a mistura dos dois enantiômeros da morfina. 22 passos, 22 etapas, rendimento total de 2%. Tá? E o que tem de diferente dela em relação aos outros, que ela usou química de radicais para fazer como etapas-chave de algumas conexões. Tá? Publicou isso em agosto de 92. Esse artigo dela é bastante citado, principalmente para quem trabalha nessa área de síntese de opioides. Dúvidas, pessoal? Sei que essas aulas de síntese total eu gosto de dar, mas é tipo... O cara pergunta se é tipo Sharpless. Lembra um pouco Sharpless, porque Sharpless usa isopropóxi de titânio, né? Só que o do Sharpless ele faz ao contrário, ele transforma um álcool alílico num epóxido quiral, né? Mas lembra um pouco a química do Sharpless, eu posso dar uma olhada nisso aí. Eu sei que é muita informação, mas vocês não precisam decorar todas aquelas etapas sintéticas. É mais para mostrar como que eles conseguiram, a partir do zero, né, a partir de moléculas simples, chegar numa molécula complexa. Entender, o importante não é entender. O importante é ver que, para qualquer tipo de molécula, por mais complexa que ela seja, com bastante... Óbvio, que muitas dessas sínteses devem ter demorado anos, né? Demoram anos para serem feitos. Mas, assim, com um pouco de esforço, acompanhando a literatura, eles não inventaram cada etapa, assim, vamos testar isso. Não, eles sempre pegam algum precedente, sempre é apoiado na literatura, de tal pessoa fez alguma síntese, alguma reação parecida, e eles testam nas moléculas deles para ver se acontece. Nesse caso da Parker, da ciclização radicalar, se não me engano, ela testou com o que a gente chama de compostos modelo. Tá? Antes de fazer a síntese em si, deixa eu ver se eu consigo colocar isso. Antes de fazer a síntese em si, ela testou essa etapa-chave dela, né? Então, antes de fazer essas ciclizações aqui, para fazer isso aqui deve ter demorado muito tempo, muito dinheiro, né? Então, custa muito dinheiro para fazer isso. Então, você não vai testar isso logo de cara nessas condições. Então, muitas vezes, os grupos de pesquisa que têm uma reação que é especializada em um tipo de reação, né? Geralmente eles testam com substratos mais simples do que esse daqui para ver se a reação realmente acontece. Então, a gente chama isso de compostos modelo. Então, a gente sintetiza um composto modelo mais fácil, mas que contém pelo menos essa estrutura básica aqui,
e ver se a reação acontece. Se acontecer, é um grande indício de que quando chega na fazer a síntese de verdade, é grande chance de dar certo, tá? Então muitas vezes a gente trabalha, quem trabalha com síntese total, a gente trabalha assim também. Se a gente está interessado numa etapa chave, né, uma etapa que requer bastante cuidado, que é inédita, que é uma reação que ninguém fez, né, que dá o tchan no trabalho, a gente testa o composto modelo e vê se acontece. Muita gente faz isso. Dúvidas? Eu vou parar a apresentação.